A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Então você que está pelo YouTube aí, graça e paz para o teu coração, seja bem-vindo. Estamos falando sobre a excelência da graça de Deus. Desafio você a ouvir essa mensagem até o final, e se você gostar, dê o seu like ou o seu dislike. Mas se você gostar, compartilhe com outras pessoas, se interaja conosco, em nome do Senhor Jesus. É um prazer tê-lo aqui conosco, participando da excelência da graça de Deus. Então, a Bíblia, ela é um livro utilizado por todas as religiões do mundo. Em todas as religiões você vai encontrar a Bíblia Sagrada, por isso que ela é o livro mais lido do mundo. Por que ela é utilizada nas religiões? Porque é o único livro que pode gerar poder, seja para o bem ou para o mal. Sabia disso? Dependendo, todas as heresias que existem no mundo não foram tiradas fora da Bíblia, foram tiradas dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Levi? Já assistiu? Gostou? Eli. O Livro de Eli. Se você assistir aquele filme, se você não assistiu, eu recomendo que assista. Acho que deve ter no Netflix, não sei. Mas assista esse filme. Esse filme demonstra o porquê que as pessoas utilizam a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, quando ela é utilizada para o mal, você consegue oprimir as pessoas. Você consegue destruir as pessoas, manipular elas. É o único livro que, quando você usa ele para o mal, você manipula as pessoas. Nenhum outro livro no planeta tem esse poder, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se eu sou um falso profeta e eu entro aqui e eu começo a montar aqui algumas coisas, eu consigo manipular, controlar você para eu atingir os meus objetivos. Daí o que o sistema religioso faz com as pessoas. Entendeu? Por que as pessoas, mesmo com a Bíblia nas mãos, são escravas, são infelizes, vivem uma vida, de pequenez, uma vida de fobias, de medos, uma vida de prisão, por causa disso. O sistema religioso usa a Bíblia. A graça de Deus, ela propõe uma excelência de vida. Então, o que é a graça de Deus? É as boas novas, é o jeito de Deus para nós. Você acha mesmo que Deus, quando abre a boca para falar conosco, nos apavora? Nos amedronta? Você acha mesmo que esse Deus é esse Deus? Não. Então, quando isso acontece, não é Deus falando, é o sistema que está utilizando da Bíblia Sagrada para manipular as pessoas. Você sabe qual que é a maior forma de manipular o ser humano? Com medo. É o que você mais consegue. Quando você amedronta a pessoa, você consegue manipular, só que você causa um estrago na vida dela. Porque toda pessoa que vive oprimida debaixo do medo é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não desabrocha, que não vive para a vida, que não consegue, florescer na vida. Então, essa sabedoria que a graça propõe, a sabedoria de Deus, que nos faz desabrochar para a vida, ela foi construída e ela foi oculta em mistério desde os tempos eternos, antes que houvesse o universo. Porque essa sabedoria é do coração de Deus, e Deus é eterno, é o alfa, é o ômega, é o primeiro, é o último, é o que era, é o que é e é o que há de vir, é o Todo-Poderoso. Então, quando nós estamos em graça, quando nós estamos vivendo em graça, estamos vivendo nos mistérios que esteve oculto e que foi revelado.
Ainda Paulo diz no versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. É lógico que não conheceu. Até hoje, nenhum dos príncipes, nenhum dos governadores, nenhum dos ricos, dos bilionários, dos poderosos que acham que possuem o poder, que possuem a sabedoria, na verdade, essa sabedoria não estão para eles. O Senhor não as revelou, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Sim, Jesus, o Senhor da glória, é o nosso Deus, o único Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A excelência da graça. Então o que eu e você ouve em graça é algo que nem ouvido e nem olhos viram e ouviram, nunca, jamais. É algo que Deus preparou com excelência para nossas vidas. Quando eu entendo isso, e quando eu vivo isso, eu dou valor à graça de Deus, irmãos. O que você ouve nessa igreja, o que você ouve da parte de Paulo, da parte das epístolas paulinas, dos ensinos que aqui nós damos, é de excelência. Nunca você vai sair desse ambiente com medo, com pavor, com dúvidas, mas com certeza, com uma alma cheia e totalmente preparado para viver os dias dessa terra que você tem que viver. E aí ele diz no versículo 10: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, Espírito com letra maiúscula. Como é que Deus revelou os mistérios que esteve oculto, a graça? Como é que nós entendemos que fomos por Ele escolhidos desde antes da fundação do mundo? Como é que nós entendemos que nós estamos aqui por uma vontade divina e não por uma vontade humana? Nós não nascemos nessa terra por vontade da carne, sim ou não? Ah, pastor, eu nasci com um acidente, meu pai e minha mãe teve um problema lá e nasci. Não, senhor. Você pode ter nascido dessa forma, o físico, a sua carne, mas espiritualmente que você está aqui, há um propósito maior de Deus desde antes da fundação do mundo. E se você for sábio o suficiente parar para analisar a sua vida, você vai perceber o quanto que Deus tem marcado a existência humana através de você nessa terra. Você vai perceber, sabe, a evolução, o trabalhar de Deus, onde você estava há 10, há 20, há 30 anos atrás, onde você está hoje, o que vem acontecendo na tua vida, tudo isso é um plano eterno, um propósito perfeito de Deus, e o Senhor revelou isso pelo Espírito dele, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Sabe esse Espírito de Deus que hoje habita em nossos corações? Amém? Ele revela as profundezas de Deus em nossa vida. Sabe, entender que nós somos espíritos criados antes da fundação do mundo, espíritos eternos em Deus, que nós fomos revestidos de corpos, ossos e tendões, conforme diz a palavra, que nós estamos aqui por uma experiência, por uma missão humana a ser cumprida, mas que retornaremos para a eternidade e receberemos do Senhor um corpo glorificado, tal qual o que Ele recebeu após a sua ressurreição. Isso é algo tremendo que transcende a nossa mentalidade humana. Você não aprende isso em universidades, em um seminário teológico, você pode ficar lá 10 anos. Você não aprende isso. Isso são revelações dadas pelo Espírito, porque são profundezas de Deus. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem que nele está? É verdade. Nós vivemos anos uns com os outros, sim ou não? Mas quem conhece melhor cada um de nós, depois de Deus? Nós mesmos. É ou não é? Às vezes a pessoa fica 30 anos casada, e aí um dia um dos cônjuges faz uma coisa e fala: não, mas eu não imaginava que você faria uma coisa dessa. 30 anos. Acontece ou não acontece? Porque somente o homem sabe o que está em seu coração, conhece o seu coração.
e logicamente Deus, né, que conhece todos nós com profundidade. Aí ele faz esse paralelo. Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quem não possui o Espírito de Deus pode ser um poliglota, pode ser um bilionário, pode saber ganhar muito dinheiro, pode ter todas as técnicas de filosofia, de psicologia, de psicanálise, pode ter toda a estrutura humana na vida. Não possui o Espírito Santo de Deus, ele não tem a sabedoria de Deus na vida. Amém? Amém. Essa sabedoria que foi oculta nos tempos, dos séculos, e que foi revelada pelo Espírito a cada um de nós. Aprove a Deus é revelado somente a nós, aos eleitos, aos escolhidos, aos seus filhos. Aí ele diz no versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga amém. Amém. Qual é o Espírito do mundo, irmãos? Vamos lá. Participa comigo, por favor. Espírito do engano. O Espírito do engano. O que mais? Ganância. Hã? Ganância. Vingança? Ganância. Ganância. Qual é o espírito do mundo? De confusão, de mentira, de medo. Sim ou não? Como é que o mundo está caminhando, irmãos, hoje, nesse exato momento, com essa questão da pandemia? Medo. Debaixo de medo, debaixo de confusão, debaixo de mentiras. Você vê, a Organização Mundial da Saúde fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Olha a confusão, olha a mentira. Os governos não se entendem, cada um fala uma coisa e o povo está vivendo debaixo de incertezas. Esse é o espírito do mundo. Tudo está sendo feito por causa de interesses pessoais. Os governos estão aproveitando da situação para roubar, para desviar verbas públicas à beça, ganância. Esse é o espírito do mundo. Paulo vem e diz: nós não recebemos esse espírito. Não é esse o espírito que habita em mim e em você. Por isso que nós temos que vigiar, irmãos. Porque em algum momento a gente acaba se vendo em alguma atitude mundana. Vai tomar cuidado com isso, irmãos. Imagina. Já toma cuidado para você não propagar mentiras que você ouve. Fake news. Aí você ouve lá, porque não sei o que, tal, e tem tantas pessoas que não sei o que, o hospital, os leitos estão super. Você chega no hospital, não tem ninguém. Aí a pessoa sai divulgando aquilo que viu na mídia. A mídia é 100% mentirosa. E a internet, uma boa parte, é fake news. Sabe o que é 100% verdadeiro? 100% verdadeiro. Olha só para a palavra, irmãos, e fundamenta a sua vida aqui. Se Jesus disse para João na ilha de Patmos, naquela aparição que ele teve, naquela visão lá, se ele disse: olha, nas minhas mãos está a chave da morte, do inferno, olha para isso. Jesus disse para os discípulos, quando ele estava para ascender à eternidade, aos céus, ele disse: olha, foi-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Não fique achando que o poder está nas mãos dos homens aí fora, irmãos. Então, não foi esse o Espírito que nós recebemos, Paulo diz. Aí ele diz: mas o Espírito que provém de Deus. Qual é o Espírito que provém de Deus, irmão? É de medo? Não. É de fake news? Não. De mentira? De engano? Não. Não é nada disso, irmãos. O Espírito que procede, que vem de Deus, é um Espírito de coragem, é um Espírito de fé, é um Espírito de confiança nas promessas de Deus, é um Espírito de paz. O mundo está em confusão,
e nós estamos em paz. O mundo está em desespero, porque vai aumentar a fome, porque vai não sei o que, desemprego. Amado, o mundo está desesperado e nós estamos com o Espírito de Deus em paz e dizendo: quem cuida de nós, quem cuida de mim e da minha família é Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Jesus, que quando ele estava lá no deserto e tinha uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, né? E aí estava lá e de repente alguém disse: Jesus, o povo está com fome, vamos mandar esse povo embora, manda esse povo embora. Olha o Espírito de Deus. Não é o espírito de decepção, de frustração. Você acha que Deus fica frustrado, irmãos, no céu? Nossa, Arcanjo Miguel, agora apareceu um vírus lá na terra. Nossa, qual a situação? O que eu faço com aquilo? Você acha que Deus está assim, irmão? Frustrado. E agora os meus planos, Gabriel, querubim, vem cá, e agora? O que eu faço? E as ideias que o sistema religioso apresenta a Deus, irmão. Espírito de Deus, Jesus disse: não, então dá de comer para o povo. Falou para os discípulos: mas como nós estamos no deserto, não tem mercearia, não tem. Mas esse povo está faminto, 5.000 homens não tem aqui. Não dá de comer para o povo. Olha o Espírito de Deus, amado, na nossa vida. A certeza, a sobriedade, a tranquilidade, a convicção de quem está no controle, quem possui todo o poder dos céus e na terra, é o nosso Deus e não são os homens mentirosos dessa terra, não, irmãos. Glória a Deus. E aí ele diz assim no versículo 13, no versículo 12, no finalzinho, ele diz assim: para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não tem que fazer sacrifício nenhum, irmãos. Não tem que pagar preço, não tem que pagar promessa, não tem nada disso. Fazer campanha, corrente, você que está me ouvindo pela internet, não tem que fazer sacrifício, campanha, corrente. Isso tudo foi criação religiosa para escravizar você e a sua família. Sabia disso? Tudo que diz respeito à vida e à piedade foi nos dado gratuitamente. Você não precisa fazer campanha para ter paz, alegria, provisão de Deus na tua vida. O Senhor já te deu. Creia nisso, receba a excelência da graça gratuitamente para mim e para você. Aí ele diz no versículo 13: as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as carnais. Com as espirituais. Então nós recebemos as palavras de sabedoria de Deus, não humana. Paulo diz: a excelência da graça, a graça de Deus, ela não pega as coisas humanas como algo de superioridade entre as nossas vidas. Você vê aí alguns líderes religiosos desesperados com seus conchaves políticos, porque no fundo eles não acreditam na provisão de Deus. Eles precisam dos conchaves políticos, e eles precisam dos sacrifícios, eles precisam da manipulação, eles precisam daquilo que é humano para eles caminharem nessa terra. Mas Paulo diz: mas com as que o Espírito Santo ensina. O que o Espírito Santo ensina, irmãos? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor é o nosso pastor. Que fomos predestinados, escolhidos, eleitos. Que somos um Espírito com Deus. Que os nossos dias estão contados na terra. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, irmão. Não compreende, irmãos.
Se você for natural, você não vai entender. Se você que está me assistindo, se você não for uma pessoa espiritual, você não vai entender as coisas de Deus. Se o Espírito de Deus não te revelar em teu coração, se não for pelo Espírito de forma natural, pelas universidades, pelos conhecimentos seculares, pelos que os governos falam, pelo que todo esse mundo do coach fala, se não for pelo Espírito, você não compreende as coisas de Deus. Com todo respeito a todos os profissionais que tanto amo e que com dignidade trabalham e ganham o seu pão de cada dia, respeito os psicólogos, os psicanalistas, os coaches, aqueles que trabalham para motivar, encorajar os empresários, os trabalhadores, aqueles que fazem um trabalho muito bacana, muito lindo. Mas existe uma excelência na graça de Deus, que é dada pelo Espírito de Deus, que nos faz viver de forma espiritual e compreender as coisas do Criador. E ele diz: elas, as coisas de Deus para o homem natural, é loucura, e é loucura mesmo, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: mas o que é espiritual, eu e você, nós, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, os que são de Deus, os eleitos que possuem o Espírito de Deus, que possuem a sabedoria, a excelência da graça de Deus, discerne bem as coisas do Senhor na sua vida. Você consegue discernir bem quando você está assistindo televisão, os jornais? Você consegue discernir e falar mentira, 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 mentira? Você vai ter que ficar falando mentira o dia inteiro se você ficar assistindo televisão. Mentira, mentira, porque é tudo mentira, irmão. Pastor, mas é o cientista, é o jornalista, é o homem natural, irmãos, que não compreende as coisas do Espírito. Amém? Amém. Não compreende as coisas do Espírito. O último versículo: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Qual foi o Einstein da vida que ensinou Deus? Quem é o cientista, o coach que ensinou Deus a morrer? Quem é que instruiu Deus como que tem que ser feitas as coisas? Quem é que fez isso? Quem foi o médico que ensinou para Deus o que tem que ser feito? Percebe, irmãos? Você consegue perceber a quem eu e você servimos? Dá para você sair daqui no descanso do Senhor e na excelência de uma vida em graça? Aí Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo fica confusa? Não. Fica medrosa? Não. Paralisada? Não. A mente de Cristo absorve mentiras na vida? Não. A mente de Cristo é firme e forte. Olha para Jesus na cruz do Calvário para você ver como que ele tem uma mente forte, capaz de perdoar os que o pregou na cruz do Calvário, capaz de salvar o ladrão que tanto mal fez a vida toda, mas que ao final se arrependeu ali no último momento. Olha a mente de Cristo, como é que é poderosa. Se eu e você, se os nossos filhos aqui, toda a nossa geração, se o nosso povo desenvolver essa excelência da graça de Deus em nossa mente, viveremos livres da opressão que está aí fora. Sabe como é que a gente conhece as pessoas que têm a mente de Cristo? No falar. Você conversou comigo 3 minutos, 5 minutos, eu vou entender se você está com a mente de Cristo ativada ou não.
ou se você está andando segundo o que o mundo diz. Eu vou saber na hora. É na hora de falar que você percebe se a pessoa tem uma mente de Cristo ou não. Assim seja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Coloque de pé. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.